Oi, pessoal, boa noite, graça e paz. Queria agradecer, né, o convite da Missão Federal para estar trazendo essa palavra para vocês. Não sei se está todo mundo me escutando aí. Acho que sim, né? A gente está assim, escutando sim. Tá certo. E para mim é um prazer, certo? Estou aqui nessa época que a gente está fazendo tudo em vídeo chamada, né? Vocês estão tendo o privilégio de conhecer aqui o quartinho da minha filha, aqui ao fundo. E assim, é legal, assim, você também ter essas oportunidades de, da noite, em cada um em casa, poder estar estudando a palavra de Deus. E é legal, e eu fico feliz de poder ter essa oportunidade com vocês. E eu queria convidar vocês para abrirem as Bíblias, então, ali no livro de Atos, né? A gente vai estudar hoje. A Missão Federal me deu um desafio de dar um estudo para vocês em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. E me deram um tema também, que é uma igreja autêntica. Ou seja, quais são as marcas de uma igreja autêntica, a partir dessa passagem Atos dos Apóstolos. E eu queria pedir uma coisa a vocês, que não fosse um monólogo, tá? Que não fosse uma pregação, mas um estudo. E existe uma diferença entre uma pregação e um estudo. A diferença é que vocês podem perguntar, vocês podem interferir, vocês podem trazer alguma contribuição, ok? E não se preocupe com isso. Então, eu até prefiro, eu acho que vai ser mais gratificante, vai ser melhor se a gente poder compartilhar experiências. Então, sintam-se à vontade para poder comentar a qualquer momento, tá bom? Então, todo mundo abriu aí, Atos, capítulo 2, e aí eu gostaria de pedir para alguém ler. A gente já começar interagindo aí com vocês. Se alguém puder ler do versículo 42 ao versículo 47, eu ficaria grato. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Pessoal, eu queria começar essa exposição com vocês, antes de a gente ir para o texto, fazendo uma reflexão sobre a importância da igreja. Ou seja, pensar com vocês qual é a importância de igreja, por que a igreja existe, qual é a função da existência da instituição igreja. E aí, se eu perguntar a diferentes pessoas, né, qual é a importância da igreja, ou o que é a igreja, diferentes pessoas vão dar respostas diferentes. Algumas pessoas certamente dirão o seguinte: não, a igreja é aquele local em que você se reúne, em que a gente vai normalmente no domingo à noite, ou no domingo pela manhã, e aquele local onde a gente vai lá para buscar alguma coisa sobre Deus, alguma coisa espiritual, aquilo é a igreja. Alguns outros vão ter uma percepção um pouco mais precisa, correta, sobre o que significa igreja. Algumas pessoas vão dizer assim: olha, igreja são as pessoas. Então, as pessoas compõem a igreja e a importância da igreja reside no fato de que aquelas pessoas que compõem a igreja são importantes porque Deus as resgatou pelo sangue de Cristo. E essa segunda definição, ela é uma definição correta, né? É uma definição mais precisa do que simplesmente dizer que a igreja é um local, como que diz assim, a igreja congregacional central ali na 13 de maio. Então, você entender que a igreja são as pessoas, já é uma definição teológica correta, né, sobre o que significa ser a igreja. E se dizer que a igreja ela é importante porque as pessoas que compõem a igreja são importantes uma vez que elas fazem parte do corpo de Cristo, também é uma definição verdadeira sobre o que significa ser igreja. Só que isso ainda não é toda a verdade no que diz respeito à importância e o que define uma igreja. E aí eu diria que uma definição mais completa, uma visão mais completa sobre o que é a igreja, ela precisa ir além do que simplesmente ver a igreja como importante porque as pessoas são importantes. Por que a gente precisa ter uma definição melhor do que isso?
Porque quando a gente vê toda a importância na igreja, simplesmente na verdade, e que as pessoas são importantes, normalmente, quando nós desconsideramos as pessoas, nós passamos a ver a igreja como de menor importância. E aí é muito comum, é muito fácil para a gente simplesmente desconsiderar algumas pessoas. A gente começa a julgar a fé uns dos outros. Então a gente começa a dizer que aquelas pessoas elas não são crentes, aquelas pessoas elas não são importantes, aquelas pessoas elas são imaturas na fé. E essa compreensão de igreja, em que a gente vê a importância da igreja simplesmente associada à importância das pessoas que compõem a igreja, ela é limitada e ela traz esse tipo de problema. Mas a ideia de igreja à luz da Bíblia, ela tem uma extensão um pouco maior do que isso. É verdade que a igreja é uma instituição divina constituída de pessoas, mas vai além. São pessoas que estão ligadas de modo indissociável a Cristo, que é o cabeça da igreja. Isso já traz uma compreensão maior. Então eu paro de pensar assim, igreja são pessoas, mas a importância da igreja, porque as pessoas são importantes, mas ainda tem algo a mais. A igreja ela é importante porque ela está ligada a Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, a gente passa a ver a importância da igreja ligada também à pessoa do Cristo. Só que ainda mais do que isso, a gente começa a entender que não somente a igreja está ligada à pessoa de Cristo, e por isso que ela é importante, mas que a própria igreja, a existência da igreja, faz parte do propósito eterno de Deus. Então, quando a gente começa a olhar a Bíblia, a gente vai descobrir que Deus tem um propósito de redenção, a qual, nesse propósito, existe um elo, um desses elos, que é a existência dessa instituição chamada igreja. Deus cria a igreja com o propósito de levar o seu objetivo de redenção a toda a ordem de criação a partir dessa instituição. Então, quando a gente começa a entender essas verdades, ou seja, que a igreja é constituída de pessoas, as pessoas são importantes porque são salvas por Cristo, mas a igreja ela também está ligada indissociavelmente à pessoa de Cristo, e, portanto, ela é importante porque Cristo é importante. E a igreja ela faz parte de um projeto, de um plano de Deus de trazer redenção a todas as coisas a partir da igreja. E, portanto, a igreja ela é importante porque ela está nos planos de Deus. Então, são três concepções que a gente precisa ter sobre a igreja para que a gente possa entender por que a igreja ela é tão importante. Tem uma frase interessante do James Bannerman. Ele escreveu um livro sobre a Igreja de Cristo. Eu vou até mostrar aqui a vocês. Ele escreveu esse livro aqui, ó, chamado A Igreja de Cristo. Estou mostrando a vocês, como eu disse, a gente vai fazer um estudo, tá? Então, até a recomendação do livro a gente vai ter. Então, James Bannerman, ele escreveu esse livro, é uma espécie de grande tratado sobre a importância da igreja. É um livro, quase uma obra-prima aí da eclesiologia. E esse James Bannerman, ele fala uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: quando Cristo, depois de completar sua obediência na terra, ascendeu ao céu, e não foi mais visto entre os homens, não cessou com isso a obra que executou durante a sua vida terrena. Mas ele tinha o propósito de assentar o fundamento de um sistema permanente e duradouro no mundo. Para isso, há uma dupla representação que Cristo confiou essa tarefa. Primeiro, ao seu Espírito, segundo, à sua igreja. Então, quando a gente tem essa compreensão que James Bannerman aqui apresenta, de que quando Cristo esteve aqui na Terra, ele começou uma obra, e então ele teve 3 anos aqui ensinando os apóstolos, ele teve 3 anos operando curas e milagres. Ele trouxe ensinamentos a qual estão registrados na nossa Bíblia. Depois ele viveu, desse período, ele viveu uma vida sem pecado, obedeceu uma vida de obediência a Deus. Ele morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue para redimir pecadores. Ressuscita ao 3º dia para trazer justificação a esses pecadores. Depois ele é assunto aos céus, se senta à direita de Deus. Só que o propósito, ou seja, esse propósito de redenção que Cristo iniciou, ele ainda não se concluiu, porque ainda há algo que ainda vai acontecer. Ou seja, nós ainda aguardamos o seu retorno. Ou seja, o dia em que ele haverá de retornar, em que ele vai consumar, ele vai finalizar toda a sua obra de criação, até o dia em que nós haveremos de viver por toda a eternidade com ele na Nova Jerusalém, que a Bíblia diz que desce do céu,
né, onde não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro. E nesse período da Nova Jerusalém, que a gente ainda aguarda, vai haver o julgamento dos povos, aqueles que não se renderam ao Cristo vão ser condenados ao fogo eterno, e aqueles que se renderam ao Cordeiro de Deus, foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, eles haverão de viver por toda a eternidade com ele. A gente aguarda esse momento ainda, a gente ainda aguarda o retorno de Cristo. Só que nesse período, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, ele não nos deixou órfãos, nem ele interrompeu a sua obra. Ainda há coisas que estão acontecendo nesse período. E estas coisas que estão acontecendo, ele as executa a partir de duas... Ele executa a partir de duas representações. A primeira a gente conhece quando a gente lê lá o Evangelho de João, no capítulo 14, em que ele fala que ele vai para junto do Pai, mas ele não deixará órfãos, não nos deixará órfãos, mas ele enviará outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito Santo de Deus. Só que não somente Cristo faz isso. Ele não somente envia o Espírito Santo, mas ele também deixou a sua igreja. E quando a gente começa a entender que entre a primeira vinda e a segunda vinda nós temos o Espírito Santo, nós temos a igreja fazendo parte do propósito da redenção de Deus, ainda dando continuidade a essa obra que Cristo iniciou, aí a gente entende por que a igreja ela é tão importante. Então, não somente nós somos importantes como igreja porque o povo de Deus é importante, não somente a igreja é importante porque ela está ligada a Cristo de modo indissociável, mas ela também é importante porque ela executa no tempo presente o propósito de redenção de Deus. É por meio da igreja que Deus leva adiante a sua obra. Tem uma frase do Senhor Jesus Cristo bem conhecida, em que o Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos que eles fariam obras maiores do que as que ele realizou. E aí a maioria das pessoas não compreendem o que isso quer dizer. Porque, afinal de contas, eles pensam assim, olha, eu sou cristão, eu tenho 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10 anos de vida cristã, e eu nunca realizei uma obra maior do que a que Cristo realizou. Eu nunca fiz um morto ressuscitar. Eu nunca fiz um cego ver. Eu não morri na cruz para salvar pecadores. Como é que Cristo disse para os seus discípulos que os seus discípulos haveriam de fazer uma obra maior do que a que ele realizou? A gente entende esse versículo quando a gente começa a perceber a importância da igreja dentro do processo de redenção. Porque era sobre a igreja que Cristo estava dizendo. O que ele estava nos informando é que a obra da igreja, ela teria uma extensão maior do que a sua própria obra como profeta, enquanto ele esteve aqui na Terra. O período em que ele esteve aqui na Terra foi um período de 3 anos ali na região da Palestina. Quando ele ressuscita e ele passa 40 dias com os discípulos, antes dele ser assunto aos céus, ele disse aos discípulos que eles haveriam de ser testemunhas dele. Ele diz tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é interessante porque quando Cristo fez essa afirmação, ele não disse que os discípulos deveriam ser testemunhas nesses locais, mas ele disse que os discípulos seriam testemunhas, ou seja, que a igreja, ela haveria de chegar até os confins da terra. E aí nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós começamos a perceber a igreja cumprindo essa missão. Quando Pedro ele se levanta no meio de vários judeus que estavam ali em Jerusalém, por causa da festa do Pentecostes, ele faz uma pregação anunciando a pessoa do Cristo e mais de 3.000 pessoas se convertem em meio àquela pregação. Dando início, então, à primeira fase da obra que Cristo disse que a igreja ia cumprir, começando com o Evangelho de Jerusalém. Hoje, a gente vê o Evangelho chegando até os confins da terra, ou seja, indo a regiões que vão além de Jerusalém, Samaria e toda a Judéia. Ou seja, já está indo para os povos gentios, chegando onde a gente nunca imaginava que o Evangelho haveria de chegar. Isso, portanto, é o cumprimento daquilo que Cristo disse, que os seus discípulos haveriam de fazer uma obra maior do que aquilo que ele realizou nessa terra, porque a extensão seria maior. E como é que Deus faz isso? Deus faz isso por meio da sua igreja. Então, para você ter ideia, antes da gente voltar para o texto, tá? A gente vai chegar em Atos capítulo 2. Mas eu quero que vocês compreendam a importância do que a gente está estudando hoje. Para você ter ideia de quão importante é a igreja, a gente pode olhar para algumas passagens na Escritura.
E não existe, pelo menos do meu ponto de vista, não existe carta no Novo Testamento em que apresente a realidade da igreja e a importância da igreja de modo assim, mais completo do que a carta aos Efésios. E é na carta aos Efésios que Paulo faz, no final do capítulo 1, no versículo 22 ao versículo 23, ele faz uma das afirmações mais importantes e mais fortes no que diz respeito à igreja. Se vocês abrirem a Bíblia comigo, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23, e ele diz o seguinte sobre Cristo e a igreja. Ele fala: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, se referindo a Cristo. E, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Quando a gente olha essa afirmação, que na realidade são duas afirmações, a gente descobre que foi do propósito de Deus exaltar a pessoa de Cristo sobre todas as coisas. É o que a gente pode chamar de o eterno propósito de Deus. Ou seja, a obra de redenção que Deus faz na pessoa de Cristo não tem só a ver conosco, como expressão do amor de Deus para com a nossa vida, em que Deus nos amando decidiu nos salvar e para nos salvar ele envia o seu Cristo. Isso é verdade. Mas a obra de Cristo tem uma dimensão maior. Não foi somente porque Deus nos amou e nos decidiu salvar que Deus envia seu Cristo. Mas é porque Deus também queria exaltar a pessoa de Cristo sobre todas as coisas. Hoje, Cristo está assentado à direita de Deus, aguardando o dia da sua, reinando com Deus e aguardando o dia da sua segunda vinda, onde ele haverá de restaurar todas as coisas e que na consumação de todas as coisas, por toda a eternidade, nós o exaltaremos pela sua obra de redenção. O livro de Apocalipse nos diz que os redimidos, eles estão no presente momento no céu, aqueles que já estão no céu, louvando a Deus, dizendo que digno é o cordeiro que foi morto do seu sacrifício, porque com seu sangue ele comprou os que procedem de toda raça, tribo, povo, língua e nação. Percebam, quando a igreja redimida adora a Cristo, exaltando a pessoa de Cristo, não somente a igreja, mas os anjos também adoram a pessoa de Cristo, dizendo que ele é digno por ser o cordeiro que derramou o seu sangue para redimir os que procedem de toda raça, tribo, povo, língua e nação. É uma exaltação pela obra. E se não houvesse a obra, não haveria essa exaltação. Ou seja, Cristo é exaltado porque ele realizou uma obra de redenção e ele haverá de ser exaltado por toda a eternidade. Então, no capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo apresenta essa verdade de que foi o eterno propósito de Deus de fazer com que todas as coisas convergissem na pessoa de Cristo. E é por isso que Cristo vem à Terra, trazendo redenção aos eleitos, ou seja, aqueles a quem Deus escolheu, desde a eternidade. É isso que Paulo fala na carta, capítulo 1. Só que ele termina o capítulo 1 com uma afirmação, sobre duas afirmações sobre a igreja. Então, a primeira ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aí olha que afirmação fenomenal sobre a igreja. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, para que isso se concretizasse, foi do propósito de Deus dar a Cristo uma coisa. E aquilo que Deus deu a Cristo foi a igreja. Ou seja, sem a igreja, sem a existência da igreja, essa afirmação de Paulo não estaria completa. Ou seja, sem a igreja, Cristo não seria o cabeça sobre todas as coisas. Porque foi do plano de Deus que a igreja fizesse parte desse processo, para que Cristo fosse cabeça sobre todas as coisas, para que todas as coisas estivessem debaixo dos seus pés. Deus, então, deu a igreja a Cristo. Logo, a gente entende que a igreja hoje, ela está ligada a Cristo em um propósito. Esse propósito de exaltar a pessoa dele. Como eu disse a vocês, por causa da existência da igreja, por causa da existência da redenção que Deus faz por meio de Cristo, a igreja por toda a eternidade haverá de louvar ele por aquilo que ele fez, a partir da sua graça. Só que aí eu quero mostrar uma continuação, lá no versículo 23 da carta, capítulo 1 de Efésios. A parte final, quando ele diz assim: o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é uma daquelas afirmações que a gente lê na Bíblia e passa desapercebida, na maioria das vezes. E de repente a gente olha com um segundo olhar e a gente diz assim: não é possível. Só que Paulo queria dizer outra coisa, porque a gente imagina o seguinte:
Ele está dizendo aqui no texto que a igreja é a plenitude de Cristo. Aí, na primeira leitura, você lê e você percebe, não, só pode estar errado isso aqui. Porque o que a gente imagina é que Paulo diria que Cristo é a plenitude da igreja. Pelo menos é aquilo que no primeiro momento a gente imaginaria. Paulo dizendo assim, que Deus, para pôr todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, a qual é o seu corpo, cujo Cristo é a plenitude da igreja. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo exatamente o contrário. Paulo está dizendo que a igreja é a plenitude de Cristo. E a gente começa a entender por que a igreja é tão importante. Porque no momento em que Cristo morre pela sua igreja, nesse momento a igreja passou a ser o seu corpo. Cristo passou a ser o cabeça da igreja. É o que a gente chama de uma união mística. É uma união que ela é indissolúvel, ela é indissociável por toda a eternidade. Cristo hoje não existe mais indissociável da sua igreja. Do mesmo modo que a igreja de Cristo não existe mais indissociável do seu cabeça. Existe uma união entre Cristo e a igreja por toda a eternidade, uma união que jamais vai ser desfeita, porque foi do propósito de Deus que essa união existisse. Que Cristo fosse ligado à sua igreja como um corpo, a qual a cabeça é indissociável dele. Por isso que Paulo diz assim, olha, hoje a igreja, ela completa Cristo. Porque Cristo sem a sua igreja, ele não há como mais existir um Cristo sem a sua igreja. Se nós tirarmos a igreja da nossa teologia, a gente não vai conseguir enxergar o Cristo na sua plenitude como ele é hoje, porque a igreja está ligada de modo indissociável. Então, Cristo ele é pleno quando ele é enxergado como cabeça, mas quando ele é enxergado junto do seu corpo também. E aí, quando a gente tem essa dimensão do Cristo ligado com a sua igreja, então a gente consegue ter a figura do Cristo em toda a sua plenitude. Então, por isso que Paulo faz essa afirmação, quando ele diz que a igreja é a plenitude daquele que atua dentro de todas as coisas. Porque agora a gente enxergando essa figura do Cristo da sua igreja ligado de modo indissociável, a gente tem uma ideia agora, a figura plena, completa, daquilo que Cristo realizou por meio da sua obra. Quando a gente começa a ter essa compreensão, a gente tem uma ideia melhor da importância da igreja. Só que se você continuar na carta aos Efésios, a gente continuar pensando só a importância da igreja, antes a gente ir para o texto de Atos, ele ainda diz uma coisa interessante. Lá no capítulo 3, versículo 20 a 21, ele faz a seguinte afirmação. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Repare, ele diz assim, a esse seja a glória em Cristo. Mas antes ele também acrescentou, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Então, quando Paulo, na carta aos Efésios, dizendo assim, a Deus seja a glória, e ele fala na igreja e em Cristo, e que seja por todas as gerações, né? Porque na igreja a glória de Deus ela é manifestada. De tal modo que se a gente tira a igreja do plano de redenção de Deus, do propósito de Deus, se a gente não enxerga a importância da igreja, a gente também não consegue ter uma dimensão da plenitude da glória de Deus que é manifestada. Porque a glória de Deus também é manifestada no corpo de Cristo, que é o seu povo. Então, essa introdução que eu fiz aqui a vocês é para que a gente tenha uma dimensão maior do porquê que uma igreja ela é tão importante. O povo de Deus ele é importante. Não é simplesmente um local ao qual a gente vai todo domingo cultuar o Senhor, como se a igreja fosse a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, a igreja congregacional. Não é somente isso. Não é somente porque as pessoas são importantes, a igreja é importante. É mais do que isso. É porque a igreja faz parte do propósito de Deus, a igreja está indissociável do Cristo, que é o Deus encarnado. A pessoa mais importante da nossa vida, a pessoa mais importante em toda a existência, é porque essa igreja está ligada a ele, que ela é importante. Então, que a gente, desde o início, a gente comece a valorizar mais a igreja, porque Deus valoriza a igreja, como a gente consegue observar na sua palavra. Pois bem, se a gente sabe agora qual é a importância da igreja, e eu espero que vocês tenham entendido, então, uma vez que a gente viu qual é a importância da igreja, agora eu vou mostrar a vocês, a partir do livro de Atos, versículo 42 ao versículo 47,
quais são as características dessa igreja. Como é que eu sei que uma igreja é autêntica, ou seja, é a igreja verdadeira? Que características ela tem? Como é que eu sei onde é que eu posso encontrar essa igreja que é a plenitude de Cristo? Onde eu posso encontrar essa igreja onde a glória de Deus é manifestada? Onde eu posso encontrar essa igreja onde Deus cumpre os seus propósitos eternos? Como é que eu reconheço? Então, a gente vai começar a olhar quais são as características, e a gente pode olhar essas características a partir do texto que a gente está considerando, que é Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. E eu quero discutir com vocês duas questões importantes quando a gente considera sobre características de uma igreja autêntica. A primeira delas é que existem as características que definem a igreja. Existem as características que são importantes para o seu bem-estar. São duas coisas distintas, são duas coisas importantes, mas a gente precisa entender que são distintas. Porque existem coisas que são essenciais para o bem-estar do povo de Deus. Existem coisas que são essenciais para que a igreja cumpra o seu propósito, para que a igreja manifeste a glória de Deus de modo adequado. E existem coisas que elas são essenciais para que a gente reconheça que ali existe uma igreja. De tal modo que se nos faltar as coisas que são essenciais para o seu bem-estar, mas havendo as coisas que são essenciais para a sua existência, ali a gente deve reconhecer uma igreja ainda. E a gente fazer essa distinção, ela é importante, porque quando a gente começa a perceber as coisas que são essenciais para o bem-estar e transformar essas coisas essenciais para o bem-estar como coisas essenciais para a própria existência da igreja, a gente vai passar a deixar de reconhecer inúmeros cristãos, inúmeras associações, inúmeras igrejas como sendo igrejas. Por exemplo, a gente diz que é essencial para o bem-estar da igreja que age na igreja uma boa junta diaconal. É essencial para o bem-estar da igreja. Mas não é essencial para a sua existência. Se não houver uma junta diaconal, mas houver alguns elementos que eu vou mostrar aqui a vocês, que são essenciais para a sua existência, ali ainda há uma igreja. E a gente precisa reconhecer que ali há uma igreja, porque a gente não tem o direito de desprezar nenhuma parte do povo de Deus que compõe a igreja. Se ali há uma igreja verdadeira, com todas as suas falhas, se há os elementos que são essenciais, a gente precisa reconhecer que ali está presente. E quando a gente faz essa percepção, essa distinção entre aquilo que é essencial para a existência e aquilo que é essencial para o bem-estar, a gente vai voltar para uma discussão que surge lá na Reforma Protestante, lá no século XVI, século XVII. Houve como quando a igreja protestante ela surge, ela houve uma discussão sobre quais eram as características de uma igreja verdadeira. E essa discussão ela surge principalmente porque a igreja protestante ela surge como uma reforma da igreja católica, e a igreja católica tinha uma definição do que era a igreja verdadeira, que era a igreja católica apostólica romana, com todas as suas instituições. A igreja católica apostólica romana, ela não reconhecia as igrejas protestantes como verdadeiras igrejas. Então, os reformadores, eles discutiram, eles fizeram teologia à luz da palavra de Deus, refletindo quais eram, afinal de contas, as marcas de uma igreja verdadeira, para que eles pudessem dizer assim, olha, as igrejas protestantes, aquelas igrejas que têm surgido nesse período, elas são verdadeiras. Por quê? Não é o fato de estar ligado a um papa, não é o fato de estar ligado a uma instituição, igreja romana, que faz dessa igreja uma igreja verdadeira. As características de igreja verdadeira são outras. Então, naquele período, houve essa discussão, né? E havia pelo menos 3 elementos que caracterizavam a igreja verdadeira. Por exemplo, se você for para a Confissão de Fé do Westminster, à luz da Confissão de Fé do Westminster, uma igreja ela é reconhecida como uma igreja verdadeira se ali houver um elemento, pelo que pareça, apenas um elemento, a Confissão de Fé do Westminster ela reconhece, ali no século XVII. Se dizia que se houvesse a pregação da palavra, a pregação apostólica, essa igreja seria uma igreja verdadeira.
A igreja anglicana, naquele mesmo período, também, ou a igreja na Inglaterra, que é outro nome para a igreja anglicana, acrescentou um outro elemento, se discutia que não somente era necessária a pregação. A igreja anglicana dizia, era necessária a pregação da palavra, uma pregação apostólica, e era necessário que houvesse a administração dos sacramentos. Se houvesse essas duas instituições, ali havia uma igreja verdadeira. João Calvino, por exemplo, também tinha essa mesma percepção. Para João Calvino, havendo pregação da palavra e havendo administração dos sacramentos, ela é uma igreja verdadeira. Ainda que lhe faltem outros elementos que são essenciais para o seu bem-estar. Ainda que seja uma igreja que tenha um culto, problemas no culto, problemas na sua liderança, talvez não tenha um corpo de presbíteros como deveria ter, um corpo diaconal como deveria ter, talvez não cumpra a sua missão de evangelização como deveria ter, mas se houvesse a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, ali se reconhecia uma igreja verdadeira. Isso era a opinião de João Calvino. E essa inclusão da administração dos sacramentos, ela é muito interessante. Porque tem uma frase do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que ele fala uma coisa assim que eu acho fenomenal. Ele diz o seguinte, que se houver numa igreja a administração da ceia do Senhor, ali Cristo está sendo anunciado. Ainda que a pregação seja falha, ainda que a pregação seja débil, ainda que talvez o pregador esqueça de, num determinado domingo, mencionar a pessoa de Cristo. Ainda que ele, por um lapso de memória, ele faça alguma interpretação equivocada das Escrituras. Mas se ali houver a ceia do Senhor sendo administrada, ali Cristo está sendo anunciado de modo visível, de modo claro, de modo inquestionável, a ceia aponta diretamente para Cristo, apesar de qualquer falhas que essa igreja tenha. Por isso que João Calvino entendia que a administração dos sacramentos era uma forma de reconhecer uma igreja autêntica. Naquele mesmo período, surgiu ainda uma terceira marca. Alguns discutiam que precisava haver na igreja a existência da disciplina eclesiástica. Então, alguns diziam, somente a pregação é suficiente. Alguns diziam, a pregação e a administração dos sacramentos são suficientes, ou seja, ceia e batismo. E alguns diziam, e a disciplina eclesiástica. Por quê? A disciplina eclesiástica, ela está ligada de modo indissociável com a comunhão. Porque onde há comunhão, há um reconhecimento de que ali é um povo que se chama pelo nome de Deus. E a disciplina eclesiástica é exatamente o reconhecimento de quem não faz parte desse povo. Então, comunhão e disciplina, elas são indissociáveis na teologia da igreja, porque no momento em que eu digo que pessoas fazem parte da igreja, pessoas não fazem parte da igreja, ali eu estou fazendo uma distinção e faz parte dessa distinção o próprio processo de disciplina, quando em algum momento se reconhece que alguém que tem uma vida que não condiz com a comunhão do povo de Deus, então se reconhece que ele não faz parte do povo de Deus por meio de um processo de disciplina. Então, comunhão e disciplina elas são indissociáveis. E houve, então, uma quarta, algumas pessoas que trouxeram uma quarta questão para se reconhecer a igreja, que era a oração. E aí a gente consegue imaginar por que isso é óbvio. Porque se há pregação da palavra, se há administração dos sacramentos, e se há disciplina eclesiástica, é evidente que há oração. Não há como você pregar a palavra sem orar. Não há como você participar da ceia do Senhor sem orar. Não há como você participar de um batismo sem oração. Não há como você viver em comunhão e viver e estar sujeito a processo de disciplina sem oração. Essas coisas são tão ligadas à oração que, existindo elas, a oração também está presente. Então, na história da igreja, houve essa discussão. Agora, o interessante é que quem conhece a história da igreja, quem conhece a eclesiologia, quem estuda a eclesiologia, vai descobrir que nunca foram mais do que esses 4 elementos. Nunca se acrescentou muitas coisas para se reconhecer uma igreja verdadeira. Se acrescenta para se reconhecer bem-estar da igreja, mas não para se reconhecer uma igreja verdadeira. Então, havendo essas coisas, a gente sabe que aquele povo faz parte do povo de Deus. E o interessante é que essas 4 marcas que eu destaquei aqui com vocês são as 4 marcas que a gente encontra no versículo 42. Olha aqui comigo o versículo 42. Aquela igreja, ali em Jerusalém, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui a gente pode dizer que é uma igreja verdadeira, porque é uma igreja que vivia na doutrina dos apóstolos, havia pregação. É uma igreja que vivia na comunhão e que havia, portanto, disciplina eclesiástica. Tudo isso a vocês são questões indissociáveis. Quando você reconhece quem faz parte da comunhão do povo de Deus, ao mesmo tempo você está reconhecendo quem não faz parte. Então é um modo de se falar, comunhão, disciplina eclesiástica.
No partir do pão, parece para a gente uma referência a você tomar o café da manhã na casa dos irmãos, só que na realidade é uma referência à ceia do Senhor. Aquela instituição em que Cristo partiu um pão, deu aos discípulos, tomou um vinho, deu aos discípulos, e disse que o pão era o seu corpo e o vinho era o seu sangue. É uma referência à administração dos sacramentos e, por último, às orações. Por isso que vão se reconhecer na história da igreja esses 4 elementos, quando compõem os elementos que constituem a igreja verdadeira. Então, uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica, ela é uma igreja que ela vive na doutrina dos apóstolos, ela é uma igreja que ela vive na comunhão, ela é uma igreja que ela participa dos sacramentos, ela participa da ceia do Senhor e do batismo, e ela é uma igreja que vive nas orações. E aí eu queria dizer para vocês que essas são 4 coisas que não podem faltar na nossa vida como igreja. Se essas coisas não estão ordenadas na nossa vida, ou seja, se a gente não valoriza a pregação, se a gente não valoriza a comunhão, se a gente não valoriza a oração, se a gente não valoriza a ceia do Senhor e o batismo, eu diria que a gente precisa organizar essas 4 coisas urgentemente. Elas são primárias em relação às outras. Porque essas 4 coisas são que nos caracterizam. As demais coisas são importantes para o nosso bem-estar. Mas não havendo essas 4 coisas, não há que se discutir o bem-estar da igreja. Não há que se discutir outras questões se a gente não cumpre estas. Até porque, se a gente for falar, por exemplo, sobre a obra de evangelização da igreja, a obra de discipulado da igreja, se a gente for falar sobre a ação social da igreja, a obra social que a igreja pode fazer nesse mundo, o cuidado para com os aflitos e N outras coisas que a gente pode falar sobre o culto ao Senhor na igreja, por exemplo. E várias coisas que a gente pode falar sobre a igreja, mas não tendo essas 4 coisas, certamente essas outras não andarão em bom termo. Já imaginou a gente evangelizando se a gente não prega? Se a gente não ora? Como é que a gente vai fazer isso? Então, esse texto ele começa desse modo, que essa igreja é autêntica, porque eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a gente pode trazer essas 4 marcas, pelo menos essas 4 marcas, não mais do que essas 4 marcas, para uma igreja verdadeira. Talvez menos. Talvez, como eu disse a vocês, alguns vão dizer que a pregação era suficiente, até porque a pregação traz todo o resto. Mas, certamente, não mais do que essas 4. Outra característica da igreja que a gente olha nesse texto é o que a gente chama de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja que ela é católica. E a palavra católica, não sei se vocês sabem, ela significa universal. O que a gente chama da catolicidade da igreja significa dizer que a igreja ela é composta daqueles que procedem de toda raça, tribo, povo, língua e nação. Ela é uma igreja que ela está espalhada por todo o globo terrestre. Ela é uma igreja que ela não está restrita a uma denominação, não está restrita a uma cidade, não está restrita a uma congregação. Não é somente a igreja presbiteriana central de Campina Grande, não é somente a igreja congregacional central de Campina Grande, não é a igreja Assembleia de Deus ali na Prata, central de Campina Grande. Não, a igreja de Cristo não é somente isso. Ou seja, ela é aquela igreja que ela é católica, ela é universal, ela compõe todas as igrejas verdadeiras espalhadas por toda a terra. É o que a gente chama da catolicidade da igreja. E essa catolicidade está muito bem representada em Atos capítulo 2. Porque se você olhar aqui comigo no texto, olha no versículo 5, olha o que diz Atos 2, versículo 5. Ele fala assim, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Se você olhar lá no versículo 9 e no versículo 11, você vai perceber eles dizendo o seguinte, somos partos, médios, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de sirenes e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. E a gente sabe o que aconteceu. Esse povo que vinha de várias regiões, como diz lá no versículo 5, ou seja, vindo de todas as nações debaixo do céu, ouviram a pregação que o apóstolo Pedro fez em Atos capítulo 2. E a partir dessa pregação se converteram mais de 3.000 pessoas. É o que diz lá no versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase
desculpa, mais não, quase 3.000 pessoas. E essas 3.000 pessoas que se ajuntam nessa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, já era uma igreja católica. Desde assim, pelo menos ali no Novo Testamento, quando a gente pode dizer que a igreja surge no Novo Testamento, não é verdade, a igreja existe no Antigo Testamento também. Mas a igreja do Novo Testamento, ser mais preciso, a igreja do Novo Testamento, ela já surge como uma igreja católica. Uma igreja que ela é composta de pessoas de diferentes nacionalidades. Ou seja, é uma igreja que ela é multiétnica. É uma igreja que ela é multicultural. E é uma das características da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso também é algo que precisa ser compreendido e isso é algo que também precisa ser valorizado, como da mais alta importância. Porque quando a gente não entende a característica da catolicidade da igreja, de perceber que a igreja não é somente aquelas pessoas a quem eu prezo, a quem eu tenho afinidade. Não é somente a minha denominação. Quando eu tenho essa compreensão, aliás, quando eu não tenho essa compreensão, eu passo a desprezar a parte do povo de Deus. E eu não tenho o direito de desprezar a parte do povo de Deus. Quando eu passo a desprezar aqueles a quem Cristo comprou pelo seu sangue, que fazem parte da igreja, que ela é católica, é porque eu não entendi que a igreja é católica. Eu não entendi a ideia da catolicidade da igreja. Quando a gente entende a catolicidade da igreja, a gente passa a valorizar todo o povo de Deus. A gente passa a amar todo o povo de Deus. A gente passa a considerar todo o povo de Deus. Normalmente, quando eu vejo pessoas que desprezam denominações genuínas, igrejas genuínas, ajuntamentos genuínos, cristãos genuínos, eu sei que ali é uma pessoa que não tem uma dimensão correta sobre a igreja. Ela está pecando na catolicidade. Ela resvalou o pé exatamente nesse ponto. E nos nossos dias tem se tornado cada vez mais fácil isso. Tem sido cada vez mais comum a gente desprezar uns aos outros, desprezar pastores, desprezar igrejas locais inteiras, denominações inteiras, por razões que não se justificam. E aí essas pessoas são pessoas que não entenderam a ideia da catolicidade. Elas estão pecando com a catolicidade da igreja. Principalmente a gente vive uma época em que já se fala que surgiu a cultura do cancelamento. Se você for para o Twitter, você vai descobrir isso. Aquela cultura em que, com muito pouco, você cancela uma pessoa automaticamente. Você despreza ela por completo. Ela é uma pessoa que não tem nada para lhe oferecer. Aquela é uma igreja que é uma igreja falsa, não é uma igreja verdadeira. Aquele pastor é um falso pastor, ele abandonou o ministério. E nem sempre essas coisas são verdadeiras. E quando a gente resvala o pé nesses pontos, a gente está resvalando o pé na catolicidade, que é uma marca da igreja autêntica e verdadeira. E por que a catolicidade ela é tão importante? Por que a gente não pode desprezar a catolicidade da igreja? Quando a gente vai para Efésios, capítulo 3, versículo 10, Paulo faz uma afirmação. Ele diz assim: pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e das potestades nos lugares celestiais. Vou repetir. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. No contexto do capítulo 3 da carta aos Efésios, quando ele fala sobre a igreja, ele está falando sobre o mistério revelado de que na igreja Deus haveria de juntar em um só povo gentios e judeus. E quando ele junta judeus e gentios em um só povo, os judeus são o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. E os gentios são todos os demais povos. É isso que Paulo fala na carta do capítulo 3 de Efésios. Que Deus intentou juntar todos os povos em um só povo. E esse povo, ele é juntado na igreja, que ela é católica, como disse a vocês. E é exatamente na catolicidade de Deus, da igreja, que a multiforme sabedoria de Deus ela é conhecida. Quando a gente não valoriza a catolicidade, a gente não valoriza a multiforme sabedoria de Deus. Quando a gente olha para a catolicidade da igreja, a gente enxerga a multiforme sabedoria de Deus. A gente olha para essa igreja maravilhosa em que tem pessoas que são diferentes. Pessoas que tinham todas as razões para se odiarem, como judeus e gentios. Como pessoas que não se davam bem, como os samaritanos e os judeus. Como pessoas que não têm afinidade alguma, jovens e idosos, dentro de uma mesma igreja. Pessoas de partidos políticos diferentes. Pessoas de profissões diferentes, afinidades diferentes, gostos musicais diferentes.
gostam de assistir filmes diferentes, conversar sobre coisas diferentes, profissões diferentes, mas unidas em um só povo. E ali é manifestada a multiforme sabedoria de Deus. E isso existe porque a igreja ela é católica. A igreja autêntica ela é católica. Ela é uma igreja que ela é universal. Quando a gente continua olhando nosso texto de Atos, eu já disse a vocês, então, que o versículo 42 nos apresenta a verdade, as marcas da igreja verdadeira. Ali a gente encontra uma igreja a partir dessas marcas. No capítulo 2, a gente também descobre que a igreja é católica, uma marca de uma igreja autêntica. Mas, existe uma outra marca dessa igreja, da igreja autêntica, da igreja verdadeira, que é que essa igreja é uma igreja apostólica. E a gente encontra isso no versículo 42. Porque no versículo 42, se vocês olharem comigo, quando o texto diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Reparem, eles perseveravam na doutrina, certamente anunciando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Mas essa doutrina, ela é uma doutrina apostólica. Ela é a doutrina que ela tem o seu respaldo no cano das Escrituras, que foi finalizado no século I, com a morte do último apóstolo, no caso foi o apóstolo João. Ou seja, aquela doutrina que foi encerrada na era dos apóstolos. É aquela doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. É aquela doutrina que Cristo deixou sob o cuidado dos apóstolos, sobre o ensino e a autoridade dos apóstolos. Então, quando a gente entende que a igreja ela é apostólica, e somente apostólica, a gente passa a entender que aquilo que conduz a igreja é aquilo que está encerrado nas páginas da nossa Sagrada Escritura, e nada além dela. A igreja, por exemplo, a Igreja Apostólica Católica Romana, ela acrescentou o romano. Ou seja, ela reconhece que ela é apostólica, mas ela acrescentou ainda a ideia de que ela é uma igreja romana, que ela é representada pela sua tradição, pelos seus bispos, pelo papado ao longo das eras da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a igreja verdadeira, ela é somente católica. Ou seja, o seu conjunto de doutrinas ela é encerrado ali com a doutrina dos apóstolos, exatamente a doutrina dos apóstolos, que a igreja verdadeira se baseia. Quando a gente olha aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, a gente vê que eles perseveravam exatamente nessa doutrina. Na doutrina que os apóstolos, que é a doutrina que os apóstolos ensinavam. Uma quarta marca dessa igreja, além dela, a gente ver as marcas essenciais, a gente viu, dela ser católica, dela ser apostólica, é que a igreja autêntica ela é uma igreja visível. Existe uma distinção que a gente faz, o que a gente chama de igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é a igreja que a gente vê. A igreja visível são aquelas pessoas que se reúnem no local comum de adoração. Então, quando, por exemplo, eu vou para a minha congregação local, no caso, o sobrinho da igreja presbiteriana de Campina Grande, a Juninha, que é membro da igreja congregacional lá em Areia, e outras pessoas aqui, outros irmãos são de outras denominações, outras igrejas locais, quando tem um ajuntamento de pessoas numa igreja local, aquilo é o que a gente chama de igreja visível, é aquela igreja que a gente pode ver. E é interessante, porque a igreja visível que a gente vê, na igreja visível, há joio e há trigo. Há pessoas que fazem parte da igreja visível que não fazem parte da igreja invisível, que é aquela igreja que ninguém pode ver, mas que ela existe, que só Deus conhece, que fazem parte de todos os eleitos que já passou por essa terra, os vivos e os que já partiram. Estes fazem parte da igreja visível que só Deus conhece. Mas existe uma igreja visível, a qual a gente enxerga, a qual a gente reconhece uns aos outros. E que no meio delas a gente sabe que há joio e há trigo. Por que a gente sabe que há joio e há trigo? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, em uma de suas parábolas, que no que diz respeito à igreja visível, que é aquilo que a gente tem as suas disciplinas, as suas ordenanças, no que diz respeito à igreja visível, ela não deveria tentar tirar o joio, ou pelo menos deveria ter muito cuidado ao tentar tirar o joio, para que não corrisse tirar o trigo. O trigo é a representação da igreja verdadeira. E essa ilustração, essa parábola que Cristo, essa ilustração que Cristo faz, do joio e do trigo, é exatamente a dimensão do que significa a igreja verdadeira. Porque quando você está vendo, a igreja visível, porque quando você está vendo a igreja visível, aquela igreja que se reúne no local,
que é chamada pelo nome de Cristo, você não sabe ao certo quem é joio e quem é trigo ali. E Cristo diz assim, olha, não tenta tirar, não tenta fazer essa distinção. Haverá o dia que Deus fará essa distinção, Deus Pai fará essa distinção. No presente momento a gente não consegue, então a gente reconhece esse conjunto como a igreja visível. A igreja daqueles que se chamam pelo nome de Deus. Ainda que talvez no último dia alguns dirão, mas Senhor, eu chamei pelo teu nome por toda a eternidade, por toda a minha vida. Eu disse Senhor, Senhor, e ele dirá, nunca vos conheci. Pessoas que fizeram parte da igreja visível por toda a vida, mas não faziam parte da igreja verdadeira. Mas o fato é que existe uma igreja visível, uma igreja que a gente enxerga, que a gente vê. E a gente percebe isso com muita clareza também no versículo 42. Porque repara, olha esse povo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E você pode dizer quem são essas pessoas. De quem está se referindo? A igreja de Jerusalém. Quem são estes? Aqueles 120 que após a ascensão de Cristo estiveram em Jerusalém, mas aqueles quase 3.000 pessoas que se converteram e que foram batizados no versículo 41. Você pode dar nome a essas pessoas. É Pedro, é João, é Tiago. São os irmãos que ali conviviam, quase 3.000 pessoas. Ali era a igreja visível. Era aquela igreja que se reunia num determinado local. Se você olhar lá no versículo 46, ele diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo. Esse povo que você podia enxergar uma amontoada de pessoas no templo diariamente, perseverando, ali era o que a gente chama da igreja visível, a igreja que a gente vê. A igreja que tem as suas ordenanças, que tem os seus sacramentos, que tem o seu culto, que tem as suas reuniões. Isso é o que a gente chama de igreja visível. Igreja visível é aquela igreja que a gente vê. Ela possui as suas instituições, exatamente o que a gente enxerga no versículo 42. A gente poder saber quem é esse povo que ali se reunia. Mas uma característica da igreja verdadeira, a igreja autêntica, além dela ser visível, é que ela manifesta o poder de Deus. E a gente observa o poder de Deus sendo manifestado no versículo 43. Olha que versículo maravilhoso. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha que afirmação maravilhosa. Quando a Bíblia diz que em cada alma havia temor, esse temor só existia na alma dessa igreja reunida em Jerusalém, porque o poder de Deus se manifestou. Quando você lê Atos capítulo 2, e você vê a pregação do apóstolo Pedro, e você vê aqueles quase 3.000 pessoas se convertendo, e depois perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, com temor no coração, isso certamente foi manifestação do poder de Deus. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, esse evangelho que faz com que pessoas temam a Deus e vivam em comunidade, seguindo a doutrina dos apóstolos, a comunhão, a partir do pão e as orações, é a manifestação do poder de Deus. A igreja autêntica é onde o poder de Deus se manifesta. E não somente o poder de Deus se manifestou aqui em Jerusalém. E eu não tenho dúvidas que se manifesta no tempo presente. Por meio do temor que Deus infunde no coração das pessoas, que certamente é a maior manifestação do poder de Deus. É aquele poder que a gente deve mais ansiar, que é quando Deus traz avivamento, quando Deus traz conversão, quando Deus transforma corações, quando Deus faz com que aqueles que não são chamados pelo seu nome passem a chamar e a clamar pelo nome de Cristo. Ali há o poder de Deus sendo manifestado. Mas ainda mais do que isso, você olha o versículo 43, você vê uma coisa extraordinária. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, quando olho o versículo 43, eu descubro que na igreja verdadeira, Deus manifesta o seu poder. Deus manifesta a sua glória. Deus manifesta a sua sabedoria. Deus manifesta a sua graça. É isso que Deus faz a partir do seu povo. Deus manifestando na igreja que ele deixou aqui nessa terra. Então, uma característica dessa igreja verdadeira é que ali reside o poder de Deus. E nós deveríamos, nunca faça isso na vida de vocês. É uma coisa que constantemente eu prego para o meu próprio coração, para a minha própria vida, de nunca deixar de ansiar pela manifestação do poder de Deus na igreja. Sabe quando a gente começa a viver a nossa vida cristã, a gente se acostuma com as instituições da igreja, quando a gente vê o dia a dia da igreja, a gente deixa de ansiar e esperar grandes coisas.
de você não espera mais que haja conversão, que você não espera mais que haja arrependimento, que você acha que você deixa de esperar grandes coisas vindas da parte de Deus. Só que quando eu leio Atos dos Apóstolos, quando eu leio Atos capítulo 2 e todo o livro de Atos dos Apóstolos, e eu vejo as manifestações do poder de Deus trazendo avivamento no meio do povo de Deus, eu sei que eu preciso orar, dizendo, Senhor, aviva a tua obra. Senhor, faz uma obra no meio desse povo. Senhor, traz arrependimento, traz transformação, traz avivamento, traz restauração. Senhor, traz cura para aquele membro da minha igreja local que está lutando contra o câncer. Traz cura para aquela pessoa que está na UTI desacreditada pelos médicos. Senhor, faz a tua obra, manifesta o teu poder, porque nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Na igreja verdadeira, o poder de Deus ele se manifesta. E porque o poder de Deus se manifesta, nós nunca deveríamos deixar de ansiar e esperar pelo poder de Deus. Porque sempre foi assim por toda a eternidade. Sempre foi assim por toda a história, e será assim por toda a eternidade, o poder de Deus sendo manifestado. E certamente a gente encontra isso aqui nesse versículo 43. Mas vamos avançar mais um pouco. Versículo 44 ao versículo 46. A gente vê mais uma característica dessa igreja autêntica. Diz o texto. Olhem comigo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Até aqui. A última parte do versículo 47 a gente vai olhar já já. Esse povo aqui reunido manifesta uma característica da igreja autêntica. A igreja autêntica ela é uma comunidade baseada em um chamado, não em afinidade. Ou seja, é um povo que vive em comunhão. Eles perseveram juntos. E eles perseveram juntos não porque há uma afinidade entre eles, porque há algum elemento humano entre eles que os une. Como se fosse uma associação, como se fosse uma ONG, como se fosse um ambiente de trabalho, como se fosse uma empresa onde você tem os seus colegas, como se fosse uma escola onde você tem os estudantes. Não é isso no povo de Deus. Não é aquele grupo de pessoas que dizem assim, olha, eles são meus amigos porque eles pensam iguais a mim, têm a mesma visão política que eu tenho, têm o mesmo pensamento que eu tenho, têm a mesma profissão que eu. Concorda comigo em vários assuntos. Nós compartilhamos assuntos que são do nosso interesse. Torcemos pelo mesmo time de futebol. Ou gostamos de sair para jogar futebol no sábado, no domingo pela manhã, em qualquer horário. A igreja não é uma associação que se junta por causa de afinidade. A igreja é uma associação que se junta por causa de um chamado. E é o chamado de Deus para a igreja que faz com que a igreja se mantenha unida. Quando nós olhamos essa igreja aqui junta, e eu afirmo a vocês que elas estavam juntas por causa do chamado, não por causa da afinidade, e a gente percebe isso quando a gente descobre, volta no capítulo 2 e vê como é que essa igreja surgiu. Lembra lá que a gente olhou no versículo 5? Quando diz que ali em Jerusalém estavam homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Gente, eram pessoas de nações diferentes. Quando a gente olha o que aconteceu em Atos capítulo 2, ele diz assim, ó, lá no versículo 7, pois atônitos se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Gente, eram pessoas que falavam até línguas diversas. Eles falavam dialetos diversos, eles tinham culturas diversas, eles tinham interesses diversos, eles eram de regiões diversas. Não obstante, a partir do versículo 44, a gente descobre que eles passaram a viver juntos. E certamente não foi por causa de afinidade. Foi por causa de um chamado que Deus faz ao seu povo, para que o seu povo ame uns aos outros, para que o seu povo viva em união, para que o seu povo viva em comunhão, porque Cristo se entregou por esse povo. Quando a gente descobre, então, que a igreja ela é uma comunidade baseada em chamado, não em afinidade, a gente passa a perceber que um dos maiores erros eclesiológicos que nós cometemos
É quando nós passamos a criar a igreja baseada em afinidade. Quando a gente passa a desejar que a igreja tenha a nossa cara. Quando a gente passa a querer que a igreja tenha um nosso perfil. Quando a gente gostaria que a igreja fosse de pessoas parecidas comigo. Quando nós passamos a construir igrejas baseadas em afinidade, quer seja étnica, quer seja cultural, quer seja política, quer seja afinidades outras, quando a gente passa a desejar e ansiar por essas coisas, não somente nós estamos deixando de viver a realidade da igreja baseada no chamado, não baseado em afinidade. Quando nós deixamos de cumprir aquilo que Efésios capítulo 3 diz, que na igreja ali deve manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Porque é exatamente essa igreja que ela é diversa, de judeus e gentios, pessoas de mais diversas regiões, congregando juntas por causa do Cristo, que ali a gente enxerga a multiforme sabedoria de Deus. Ali a gente enxerga o poder de Deus. Tem uma passagem do Senhor Jesus Cristo em que ele diz a seus discípulos que o mundo haveria de conhecer que eles são seus discípulos, os meus discípulos, pelo amor que tendes uns pelos outros. Nessa afirmação do Senhor Jesus Cristo, o mundo, quando visse a igreja e olhasse e dissesse assim, esse povo se ama, ali há uma evidência de que há um Cristo que resgatou um povo. Só que aí perceba, o Senhor Jesus Cristo também disse, em certa ocasião, que se nós amarmos somente os nossos, as pessoas, nossos iguais, Jesus diz assim, os publicanos não fazem os mesmos, não deveriam vocês amar os vossos inimigos? Cristo reconhece que em grupos de afinidades há amor entre aquelas pessoas. Há amor dentro de uma família. Você ama seu pai, sua mãe, sua esposa. E o mundo, quando olha uma igreja construída simplesmente baseada em afinidades, igreja familiar ou alguma coisa desse tipo, não se surpreende. Não há nada que essa pessoa diga assim. Não há nada extraordinário nisso. Mas quando nós enxergamos uma igreja autêntica, que ela se ama por causa da obra de Cristo, e chega então alguém nessa igreja e diz assim, eu não consigo compreender como essas pessoas se amam. Eu não consigo compreender porque essas pessoas estão juntas. Eu não consigo entender porque essas pessoas sofrem umas pelas outras. Eu não consigo entender porque essas pessoas, sendo tão diferentes, elas se alegram umas com as outras. Eu não consigo entender esse fenômeno chamado igreja. Eu não consigo entender, no mundo em que nós vivemos, como é que pessoas de visões políticas diferentes podem congregar no domingo no mesmo local. Adorar o mesmo Deus. Quando eu olho para o mundo, eu vejo as pessoas se degladiando. Quando eu vejo as pessoas brigando. Quando eu vejo as pessoas quebrando relacionamentos. Mas então eu chego no domingo nessa igreja e então eu vejo essas pessoas agora unidas. Adorando ao mesmo Criador. Amando umas às outras. E essas pessoas, então, do mundo, só podem chegar a uma conclusão. Só existe uma causa para esse amor, que não é baseado em afinidade. Só pode ser o chamado do Cristo que as resgatou. Por isso que nós precisamos entender que comunidade ela é baseada em chamado. Ela é baseada em mandamento. É porque Deus nos mandou para que nós amássemos uns aos outros e vivemos em comunhão, que nós vivemos em comunhão. Não é simplesmente porque eu tenho afinidade com meu irmão. E vocês vão descobrir. Certamente vão descobrir. Eu não sei quantos novos convertidos tem aqui. Mas, rapidamente na sua vida cristã, você vai encontrar pessoas dentro da sua igreja que você não amaria se não fosse a obra de Cristo. Você vai encontrar pessoas difíceis, cheias de problemas. E você vai descobrir que é por causa de Cristo que você vai amá-las. Agora, sem Cristo, você não ama. Você não se doa, você não se entrega. Você não faz nada pela sua comunidade. Mas quando você entende que é por causa do chamado, você passa a amar aquelas pessoas que você amaria, que você não amaria se não fosse outra razão. Quando eu olho a igreja, pessoas que não têm essa compreensão, e que a igreja é uma comunidade baseada em chamado, não em afinidade. E muitas vezes nós vemos ajuntamentos na igreja local, em que a gente observa e diz assim, olha, esses ajuntamentos eles existiriam se não fosse o evangelho. A gente tem essa percepção às vezes.
Pessoas que, se não fosse o evangelho, elas ainda seriam amigas. Porque muitas vezes é isso que a gente constrói dentro da igreja. A gente quer atrair pessoas por afinidades, por questões outras. E se as pessoas vão à igreja por essas outras questões, é uma comunidade baseada em afinidade. Não uma comunidade baseada na pregação do evangelho, no amor, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é um povo que se ama só por causa do evangelho. Então, nós erramos quando nós queremos que a igreja tenha a nossa cara. A igreja não é para ter a nossa cara. A igreja é para ter a cara que Deus planejou que ela tenha. Nós erramos quando nós queremos que a igreja tenha uma afinidade ideológica, política. Quando nós gostaríamos que o pastor da igreja estivesse pregando sobre aquilo que a gente gostaria que ele estivesse pregando. A igreja assim não funciona, não são assim que as coisas acontecem. Então, quando você chega dentro de uma igreja local que você gostaria, sabe aquele assunto, eu gostaria que essa igreja falasse mais sobre isso. Eu gostaria de escutar isso, eu gostaria que o meu pregador tocasse nesse assunto. Só que você chega numa igreja que tem 1000 membros, e aí naquela semana um tentou suicídio, o pai de outro morreu, alguém está doente na UTI, outro fulano está com câncer, aquele missionário está passando por dificuldade, está precisando de auxílio financeiro. Quem é você para achar que aquela igreja tem que cumprir a sua agenda? Fazer as coisas do jeito que você acha? Se adequar aos seus interesses, às suas afinidades? Isso não acontece dentro de uma igreja multicultural. A igreja que Deus planejou. Quando você olha a realidade de uma igreja, está acontecendo tantas coisas ali no meio, tem tantas necessidades, que é um grande equívoco você querer que a igreja tenha a sua cara, que a igreja se volte para você, que você acha que a igreja deve se voltar para o trabalho com os jovens, porque se você é jovem, você quer coisa de jovens dentro da igreja, e os idosos, e as crianças, e os doentes. E essas pessoas também têm as suas necessidades. Então, exatamente congregando todas essas pessoas. E essas pessoas unidas e entendendo que convivem umas com as outras, que a multiforme sabedoria de Deus ela é manifestada. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Quando a gente olha, então, comunidade baseada em chamado, quando a gente tem essa compreensão, o resultado disso, dessa compreensão, vai ser isso que você encontra no versículo 44 ao versículo 47. Vamos ler de novo? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, sem ter nada em comum ao mesmo tempo. Vendeu suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quando você entende essa dimensão da comunidade baseada em chamado, você vai ter vontade de estar junto com o povo de Deus. Você vai perseverar como a igreja perseverou aqui em Jerusalém. Vocês vão estar juntos, porque vocês vão querer estar juntos. Porque você sabe que estar junto é uma grande manifestação da graça de Deus, da sabedoria de Deus, do poder de Deus. Você vai ter tudo em comum com pessoas que ao mesmo tempo você não tem nada em comum. Diz o versículo 45, que essa igreja em Jerusalém vendeu as suas propriedades e bens, distribuiu o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Você já viu isso acontecer no mundo? Você já viu qualquer associação de pessoas distribuir os seus bens à medida que alguém tinha necessidade, sem fazer distinção de quem quer que seja? Trazer benefícios sem ser por uma afinidade. A gente até faz isso pela nossa família. O mundo faz isso pelos seus familiares. O mundo faz isso pelas pessoas que que você estima muito, seus colegas de infância. Agora, fazer como aconteceu aqui em Jerusalém, que diz o texto, à medida que alguém tinha necessidade, não diz mais nada, não diz qual era o nome dessa pessoa, não diz o que essa pessoa fazia, o que essa pessoa pensava, nem de qual região ela era. Era uma pessoa que, do doador para o recebedor, provavelmente não havia nenhuma ligação humana. Mas por causa da compreensão do chamado de Deus, ali havia comunhão. Ali havia distribuição. Ali houve o que aconteceu no versículo 45. Então, quando nós estivermos dentro da igreja, vivendo a comunidade da igreja, nós não precisamos
nos perguntar mais nada, absolutamente nada, sobre a vida do nosso irmão para que nós o amemos. Só uma coisa nos interessa. Se ele é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Se ele é salvo pelo sangue de Cristo. O meu chamado me faz saber que eu preciso amar essa pessoa. Então a gente passa a amar pessoas simplesmente por aquilo que elas são, por elas serem salvas e remidas pelo sangue de Cristo. Para a gente concluir, eu já está se avançando aqui na hora, a última marca dessa igreja autêntica que a gente vê em Atos capítulo 2 é que essa igreja, ela é uma igreja invisível. Olha o versículo 47 comigo. No finalzinho, quando ele diz assim, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quando eu olho esse versículo, eu descubro que quem acrescenta pessoas à igreja é Deus. E por que é Deus que acrescenta pessoas na igreja? Porque é Ele quem sabe quem, afinal de contas, é a igreja verdadeira. Porque existe uma igreja invisível, que ela é composta pelo número de todos aqueles a quem Deus, diz assim, os eleitos de Deus. Não quero discutir aqui o que significa os eleitos de Deus, certo? Arminianos, calvinistas têm entendimento diferente sobre o que significa os eleitos de Deus. Mas é fato que o termo eleitos não aparece na Bíblia. Leia Efésios capítulo 1, você vai encontrar. A Bíblia chamando os eleitos de Deus, os predestinados. O que a gente discute é o que isso significa. Quais são as aplicações e implicações disso? Mas é um fato. Que Deus sabe quem são estes. Estes que haverão de ser chamados pelo nome de Cristo. Estes que haverão de ser salvos. Só Deus os conhece. E essa é exatamente a igreja invisível. Que nós não sabemos a sua dimensão. Nós não sabemos quantos são, nem quem são, todos eles. A gente só sabe que essa igreja invisível é mais numerosa do que as estrelas do céu e do que os grãos de areia na praia. Como bem disse, como já prometeu Deus a Abraão, de que dele viria uma descendência que seria mais numerosa do que as areias, os grãos de areia na praia e do que as estrelas no céu. A gente só sabe que essa igreja ela é de milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas. A gente não sabe quantos são, Deus não conhece. Mas quando nós estamos aqui na nossa terra, nós sabemos que existe uma igreja já triunfante no céu, que nós haveremos de nos encontrar com estas pessoas. E um dia nós haveremos de nos encontrar com pessoas que habitavam em outra região do globo terrestre. A igreja na China, a igreja na Coreia do Norte, aquelas pessoas que a gente não conhecia, mas que Deus sabe quem são. E aqui a gente encontra, então, a sétima marca dessa igreja autêntica, porque a igreja autêntica ela também é uma igreja invisível, que Deus sabe quem são. E essa igreja invisível, Deus o traz para si. Diz o versículo 47, que o Senhor acrescentava-lhes dia a dia o que ia sendo salvos. Então, na medida que essa igreja vivendo a vida cristã, a igreja visível na terra, a igreja de Jerusalém, ia vivendo a sua vida cristã, Deus ia acrescentando à igreja visível aqueles que fazem parte da igreja invisível, que só Ele sabe quem são. Que Deus faz isso. Então, para a gente concluir, a gente resumir, que características tem a igreja verdadeira, a igreja autêntica? Primeiro, ela possui características que a definem. Eu disse a vocês, não são muitas. Talvez 4, no máximo 4. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Ali é uma igreja verdadeira onde há esses 4 elementos. Então, existe característica que a define. A igreja autêntica e verdadeira ela é católica. Ela compõe pessoas de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações. Ela é multicultural, ela é multiétnica. Ela é uma igreja apostólica porque ela é firmada na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos somente. Ela é uma igreja que ela é visível porque ela tem as suas instituições. Ela tem as suas ordenanças, ela tem o seu culto, ela tem as suas lideranças, ela tem a sua estrutura, ela tem a sua disciplina, ela tem o seu governo. Mas ela, sendo visível, ela também é invisível, porque ela é composta de pessoas que nós não sabemos quem são, que Deus sabe quem é. A igreja militante nessa terra e a igreja triunfante que já está com o nosso Senhor. Ela é uma igreja que manifesta o poder de Deus, como a gente vê o poder de Deus sendo manifestado por meio dos apóstolos. E ela é uma igreja baseada em chamado, não baseada em afinidade. Quais são as implicações que essa compreensão sobre a importância da igreja
Eu comecei falando sobre a importância da igreja e terminei falando sobre as marcas da igreja verdadeira. Quais são as implicações de a gente entender todas essas verdades? Para a gente concluir. Primeira implicação. Precisamos ter um conceito elevado sobre igreja e uma eclesiologia que seja bíblica e saudável. Gente, isso é urgente. Isso é urgente. Quando nós não temos um conceito elevado sobre igreja, nós não valorizamos aquilo que Deus valoriza. E desprezar aquilo que Deus valoriza é falta gravíssima. É pecado gravíssimo. Quando nós passamos a desprezar aqueles a quem Cristo morreu, isso é uma coisa muito séria. Quando a gente passa a amar, não amar, aqueles a quem Deus amou. E quando nós não temos um conceito elevado sobre igreja, quando a gente acha que igreja é somente aquele ajuntamento de pessoas, quando a gente acha que igreja é aquele local que se chama pelo nome, igreja congregacional, igreja batista, igreja Assembleia de Deus, igreja presbiteriana ou qualquer outra denominação, quando a gente acha que igreja é somente isso, a gente não tem um conceito verdadeiro sobre igreja. A gente não valoriza a igreja como deveria valorizar. Quando a igreja nos desagrada, a gente parte para outra. Porque, afinal de contas, a igreja é só aquilo. Quando a gente acha que a igreja são somente as pessoas, a gente já tem um conceito teológico verdadeiro, mas ele ainda é incompleto. Porque no momento em que eu passo a não valorizar aquelas pessoas, por alguma razão, qualquer que seja, quando eu passo a desprezar aquelas pessoas, quando eu passo a cancelar aquelas pessoas, que é uma coisa que, como disse a você, já está acontecendo, que está fazendo parte do nosso ambiente no Brasil, a ideia de você desprezar completamente determinados grupos, determinadas pessoas, quando a gente passa a fazer isso, é porque a gente não tem um conceito amplo sobre a igreja. A gente despreza pessoas e a gente passa a desprezar a igreja porque a gente acha que o valor da igreja só reside no valor das pessoas. Quando eu não valorizo as pessoas, eu não valorizo a igreja. Então a gente precisa entender que, além disso, a igreja é importante, porque ela está unida a Cristo, porque ela é a plenitude de Cristo. Porque por meio da igreja, o poder de Deus é muito forte, a sabedoria de Deus se manifesta. Então, que tenhamos um conceito elevado sobre a igreja. Segunda implicação é que nós precisamos entender todos esses conceitos que permeiam a igreja. Quando nós fazemos confusão sobre eles, normalmente isso vai se manifestar numa prática eclesiástica inadequada. Eu comecei a nossa exposição na carta do capítulo 2, versículo 42 em diante, no livro de Atos, né, nesse texto, falando que existe uma distinção entre as marcas de uma igreja verdadeira e as marcas necessárias para o seu bem-estar. Quando a gente mistura essas coisas, a gente passa a desprezar o povo de Deus. A gente passa a brincar com coisas que a gente nunca deveria brincar. A gente passa a chamar pessoas de hereges quando elas não são. Passa a acusar de falsos cristãos aqueles que são verdadeiros cristãos. Passamos a chamar de falsas igrejas aquelas que são verdadeiras igrejas. Nós passamos a desprezar grupos significativos do povo de Deus quando nós não temos o direito de desprezar grupos significativos do povo de Deus. Nós resvalamos o nosso pé na catolicidade. A gente não compreende que a igreja é maior do que a nossa denominação. É maior do que minha igreja local. A gente resvala o pé na igreja visível, quando a gente não entende a importância das instituições que a igreja visível possui. Porque é uma marca da igreja ela ser visível e ter suas instituições. Quando a gente não entende que a igreja ela é invisível, a gente não compreende que há pessoas que são crentes que a gente jamais conhece, mas que a gente se identifica com elas. Então a gente precisa entender todos esses conceitos para que a gente possa ter uma vida na igreja, uma vida que seja saudável. Conceitos como igreja visível, invisível, católica, apostólica, comunidade baseada em chamados, que são os alicerces da nossa eclesiologia, da nossa vida como igreja. Há um essencial, o terceiro ponto, há um essencial no que diz respeito à nossa vida como igreja, que precisamos examinar a nossa vida e garantir que não resvalamos o pé em nenhuma delas. Aí eu lhe pergunto, esse é essencial, você vive? Você vive na doutrina dos apóstolos? Você vive na comunhão? Você vive no partir do pão? E você vive nas orações? Você vive essas coisas? Porque se você não vive essas coisas como deveria, não adianta você estar discutindo as outras.
Sabe? Não adianta você estar discutindo qual é a visão cristã sobre determinados assuntos. Se o básico, que é uma vida de oração, uma vida de comunidade, você não vive. A gente olha em igreja e quantas vezes a gente vê pessoas querendo ensinar, discutir, falar e estudar dezenas de assuntos, mas não vive a vida doméstica da igreja. Não chora com o que chora, não se alegra com o que se alegra, não consola uns aos outros, não vive o básico, não se reúne para congregar, não valoriza a pregação da palavra. Quando não é o essencial, a gente precisa parar todo o resto, se voltar para o essencial e garantir que o essencial ele está firme. Com o essencial firme, a gente constrói a nossa vida cristã, mas sem o essencial, a gente não tem o que construir. Então, afinal de contas, o que é mais importante do que essas características que Lucas apresenta no versículo 42? Quarta implicação. Nós precisamos clamar pelo poder de Deus. Gente, não tem como você ler o livro de Atos dos Apóstolos se não ver o poder de Deus sendo manifestado e você não desejar esse poder de Deus sendo manifestado na igreja. Não há como se conformar com a igreja como ela está. Não é que a igreja ela seja desprezível, não é isso que eu estou querendo dizer. A igreja é maravilhosa, ela é bela, ela manifesta a graça de Deus de um modo que nada nesse mundo pode manifestar. Mas ela ainda pode crescer mais, ela ainda necessita sempre mais. Sempre é uma graça de Deus que a gente pode rogar a Deus, que Ele derrame abundantemente. Sempre há um poder de Deus que a gente pode esperar que Deus derrame. Sempre há uma operação de avivamento que a gente pode esperar que Deus faça no seio da igreja. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente pode ansiar que Deus faça essas coisas na nossa comunidade. Nós podemos ansiar que Deus faça isso na igreja brasileira, na igreja espalhada pela terra. Quando nós deixamos de clamar e de ansiar e de esperar pelo poder de Deus, provavelmente há um problema com a nossa vida. Provavelmente a gente está se conformando com o que não deveria se conformar. Então, nunca deixe de esperar pelo poder de Deus e clamar pelo poder de Deus. E o quinto ponto, é a quinta implicação e última. Nós precisamos nos envolver com a igreja local. Não há como você viver o evangelho na sua plenitude sem se envolver com a igreja local. E eu estou sendo muito dogmático no que eu estou dizendo. E por que eu digo isso? Porque se você olhar só no Novo Testamento, nós temos mais de 30 mandamentos recíprocos no Novo Testamento. Mandamentos recíprocos são aqueles uns para com os outros, amai uns aos outros, consolai-os mutuamente, exortai-os mutuamente, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. São os mandamentos mútuos, recíprocos. E você não tem como viver mais de 30 mandamentos recíprocos se você não vive numa comunidade local. Começa por aí. Você não tem como viver na doutrina dos apóstolos sem uma pregação da palavra que acontece na igreja local. Você não tem como viver uma vida de comunhão sem a igreja local. Você não tem como viver o partir do pão, a referência à ceia do Senhor, sem uma comunidade local. O crente precisa estar na comunidade local. Ele se converte. E no dia que ele se converte, ele sabe que ele tem um compromisso para o resto da vida dele com o povo, com a comunidade. E, gente, comunidade local, igreja local, não é coisa que a gente troca com quem troca de roupa. Não é uma coisa que você diz assim, gente, eu vou abandonar a minha igreja e vou para outro canto, depois eu vou abandonar a minha igreja e vou para outro canto. Igreja local não se faz isso, gente. Eu entendo que há circunstâncias, há razões, há causas que fazem com que a gente mude de igreja, mas que seja uma vez em uma vida. Seja 2 no máximo, mas que não seja frequente. Porque quando a gente olha o que significa igreja visível, com todas as suas ordenanças, com todas as suas responsabilidades, e em um belo dia você diz assim, você olha para a sua liderança e você diz, eu não tenho mais compromisso com vocês, vocês não têm mais responsabilidade comigo. Você olha para os membros doentes na igreja e você diz, olha, eu não tenho mais aquela responsabilidade e mutualidade com vocês. Os crentes difíceis naquela igreja, você já diz, eu me vejo desobrigado de lhe suportar. Aquelas pessoas que você deveria amar, você deveria se doar. Você diz, olha, eu estou abrindo mão dos meus compromissos. E quando você vive numa igreja local, você vai descobrir, a gente nem repara nisso, mas ao longo de uma vida dentro da igreja, nós fazemos muitos votos, compromissos que nós assumimos. Quando um membro se torna membro de uma igreja local, normalmente, pelo menos na minha igreja local, isso acontece.
nós fazemos um voto de acolher aquela pessoa. Então, nós não podemos simplesmente estar quebrando os nossos votos, quebrando os nossos compromissos a cada ano, a cada 6 meses, sem uma causa, sem uma razão justificável, a gente simplesmente se diz para essas pessoas que nós não temos mais compromisso com elas. Igreja local, gente, é igreja para você passar uma vida. Para você passar uma vida suportando. E dentro da igreja local, vocês vão descobrir que tempos e fases passam. Fases boas, fases difíceis. Vem pastor, muda pastor. Vem novas lideranças, saem novas lideranças. De repente surge um novo convertido que ele se envolve dentro da igreja. De repente aquela pessoa que era importante, ela falece. Dentro de uma vida dentro da igreja, muitas coisas acontecem. E a gente passa uma vida dentro da igreja local. Então, eu digo que igreja local é para que a gente tenha compreensão, a gente se envolva e a gente viva uma vida. Eu entendo que há circunstâncias que a gente muda de igreja. E é exatamente porque a igreja ela é católica, repare, porque a igreja ela é católica, ou seja, que ela é mais do que minha igreja local, que é possível que eu saindo da igreja local que eu estou hoje, indo para outra, eu ainda faço parte da igreja autêntica. Isso só é possível porque a igreja é católica. E exatamente porque a igreja é católica que é possível que isso aconteça. Quando eu casei, por exemplo, minha esposa saiu da igreja congregacional e foi para a presbiteriana. E por que isso aconteceu? Porque a igreja é católica. Há pessoas que, por alguma razão, decidem, percebem, dizem assim, eu vou sair da minha denominação e eu vou sair para outra denominação porque lá eu vou servir melhor a Deus. Mas eu digo o seguinte, que seja uma vez, uma vida, no máximo 2, mas que não seja frequente. Porque uma ruptura dessa, ela não pode ser feita sem qualquer justificativa. Eu entendo que há causas que acontecem, mas não pode ser feita sem qualquer justificativa. Então, igreja local é a igreja que a gente precisa mais se envolver. E é um envolvimento para uma vida. Então, eu queria trazer para vocês essas 5 implicações. Antes de encerrar, já como eu disse a vocês, eu fiz isso em um estudo, tá? Foi uma pregação. Eu queria recomendar alguns livros para vocês. Para mim, se vocês puderem, compre esse livro, chamado A Comunidade Cativante. O que eu recomendei, aquele que eu falei para vocês, é um livro teológico, né, mais profundo. Isso aqui é para a gente refletir sobre a nossa vida como igreja. Talvez seja o melhor livro que eu tenho lido sobre igreja na minha vida, e eu gosto muito de ler livros sobre eclesiologia, tem sido esse, A Comunidade Cativante. Vai fazer você refletir muito sobre o que significa viver uma vida de igreja e entender o que é uma eclesiologia saudável. Qual é o propósito de Deus para a igreja na Terra? O que Deus espera de você dentro da comunidade local? Como você pode servir? Esse livro vai lhe dar muitas instruções. Então, é editora fiel, tá certo? O autor é o Mark Dever, A Comunidade Cativante. Então, vamos orar? Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de estudar a Tua palavra. Deus, a gente louva, ó Deus, por ler o livro de Atos dos Apóstolos, Senhor, e ver uma igreja autêntica ali em Atos capítulo 2, Senhor. Uma igreja que vivia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações, ó Deus. Mas uma igreja que tinha mais do que isso, ó Deus. Ela tinha aqueles elementos que garantiam o seu bem-estar. Ela tinha a manifestação do teu poder, ó Deus, em meio àquela igreja, Senhor. Ela tinha uma comunhão entre os seus membros, ó Deus, uma comunhão que não era baseada em afinidade, ó Deus, mas que era baseada em chamados. Era uma igreja, ó Deus, que ela já nasce católica, ó Deus, porque são pessoas de várias nações, ó Deus. De línguas diferentes, culturas diferentes, etnias diferentes, ó Deus, mas que estavam ali reunidas e unidas, ó Deus, por causa de um único Salvador. Deus, que seja assim com a nossa vida, Pai. Que nós não negligenciemos, ó Deus, aquilo que é essencial. Aquilo que sem a qual nós não conseguimos sobreviver na nossa vida cristã, Deus. A doutrina dos apóstolos, a comunhão. A participação dos sacramentos, ó Deus, na ceia do Senhor, ó Deus. Na alegria de ver novos membros sendo batizados, Pai. E nas orações, Senhor, a conversa com o Senhor, Deus. Conversar com o nosso Pai Celeste, Pai. Que não nos falte o essencial, Deus. Mas que tenhamos além disso, Senhor, mas que sejamos como essa igreja que perseverava unânimes. Ó Deus, de casa em casa, no templo, ó Deus, que eles estavam juntos, unidos, Senhor.
vivendo uma comunhão verdadeira, assim, compartilhando, ó Deus, dos seus bens, ó Deus, ajudando uns aos outros à medida que alguém tem necessidade, Deus. Que essas características, ó Deus, estejam presentes na nossa vida e na nossa comunidade, na nossa comunidade local, Senhor. Aqueles irmãos, ó Deus, que são da Assembleia de Deus, Senhor, que seja com eles e abençoe, Deus, aquela igreja, Senhor. Aqueles irmãos, ó Deus, que são na congregacional, Senhor, abençoa aquelas igrejas, ó Deus. Abençoa, Deus, os batistas, Senhor. Abençoa os pentecostais das mais diversas denominações, Senhor. A igreja anglicana, Senhor. As igrejas de linha, ó Deus, episcopais. Senhor, e tantas denominações, ó Deus, que são verdadeiras, Senhor. Aquelas que vivem, ó Deus, aquilo que é essencial, e qual a gente chama de irmãs, Senhor. A minha denominação, Deus, é a igreja presbiteriana. Senhor, abençoa a minha igreja, Deus, a nossa denominação também, Senhor. E que, sendo a igreja católica, Deus, o teu povo possa se amar mutuamente, Senhor, possa se respeitar mutuamente, Senhor, por causa de um cabeça, Senhor, que é Cristo, a qual nós estamos ligados de modo indissociável por toda a eternidade, Senhor. Deus, nós louvamos o teu nome, oramos ao Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.